Bom dia, terceiro ano! E então, vamos iniciar mais uma semana, mais uma aula, certo? Espero que todos estejam aí, ou se não puderem ver agora, que vejam em outro momento, mas não percam a explicação, tá certo? Bom, meus amores, na última aula nós havíamos falado sobre o trabalho remunerado, questão do desemprego, a questão da mulher no mercado de trabalho, não foi isso? A gente se voltou muito para o trabalho. Tia mostrou a carteira assinada, pediu que se vocês tivessem algum adulto que estiver em casa, o responsável que estivesse naquele momento, pudesse mostrar para você pessoalmente, não foi isso? Enfim. Agora nós vamos falar sobre uma coisa que é um pouquinho mais difícil de entender, não pelo conteúdo, mas assim, difícil de aceitar e não é legal o tema que nós vamos trabalhar. Digo, não é legal na forma que é tratado, tá? Página 26, se vocês puderem abrir na página 26, vai ser interessante, tá? Olha bem. É o momento da hora da leitura, certo? Mas antes que vocês tenham lido todo o conteúdo, você vai explicar e vocês aqui farão a atividade, tá certo? O título é trabalho infantil. Você que está em casa trabalha, tá? Você trabalha em alguma coisa? Faz alguma coisa fora estudar? A gente viu que o trabalho é remunerado. Remunerado porque você recebe e ao receber você paga suas contas, pode suprir as suas necessidades na alimentação, na vestimenta, em qualquer coisa que você precisar por meio do trabalho, já que é remunerado, você vai poder fazer e ter, não é isso? Mas quando a gente fala de trabalho infantil, é uma situação bem diferente, porque o trabalho infantil ele não é legalizado. Trabalho infantil, na verdade, não deveria existir. Apesar de, há casos, acredito eu que você já talvez tenham tido a oportunidade de ver, em especial nos dias de sábado, crianças com a carroça de mão, indo para a feira, fazendo com que essas pessoas que compram legumes, frutas, etc., já que de repente por uma razão ou outra não podem trazer, essas crianças são alugadas, digamos assim, são pagas para levar essa mercadoria comprada até a casa da pessoa, a casa do indivíduo, né? Então, assim, trabalho infantil. Muitas crianças, hoje talvez não seja um número exorbitante em nossa cidade, mas houve uma época em que esse número era bem maior. E trata-se justamente do trabalho infantil, porque tanto as crianças como adolescentes acabavam fazendo essa mesma atividade. Gente, deixando de circular, dar voltas, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Primeira ideia é que o trabalho infantil, ele é irregular, ele não é tratado de uma forma comum, tá? E não deveria existir. Na realidade, a criança, o adolescente, ele tem direito sim de estudar, alimentação, uma família adequada, ter o seu lar. São coisas que todo adolescente e criança tem que ter, certo? É um direito. E principalmente a estudar, assim como vocês, tá? Olha só, em 1959, esse ano aqui, que tem justamente no livro de vocês, 1959. Este ano aqui foi justamente um ano em que a ONU, tá? A ONU assegura os direitos básicos de crianças de todo o mundo, certo? A ONU. Tia, o que é a ONU? Cada letrinha dessa tem um significado. Organizações das Nações Unidas, tá? E foi no ano de 1959 em que a ONU pôde bater o martelo e dizer e legalizar como uma lei que crianças e adolescentes não teriam
esse dever a cumprir, a não ser de estudar, ter sua família, sua casa, brincar. Esses são os direitos e os deveres que a criança tem, certo? Não a trabalhar. Trabalho infantil não pode existir. Trabalho infantil não há o que favorecer a esta criança ou a esse adolescente, porque ele está pulando uma fase da vida em que ele deveria estar na escola estudando, em que ele deveria estar brincando, em que ele deveria estar com a sua família, certo? Visto isso, nós temos a lei que garante isso no Brasil. Lei esta por nome de ECA. Exatamente essa palavrinha aqui, ó. E cada uma dessas letrinhas também possui um significado. Olha só qual é o significado. Estatuto da Criança e do Adolescente. Por isso que a palavra se resume em 3 letras. ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa é a lei aqui no Brasil que legaliza que nenhuma criança ou adolescente deve trabalhar. Nenhuma criança, nenhuma adolescente pode trabalhar sem que ela tenha constituído sua vida de estudos, de família, de brincadeira, tudo no seu tempo, certo? Então, quando a gente vê uma criança trabalhando, seja em qual for a atividade, podendo ser ela mais simples, digo, atividades estas que estão ligadas ao trabalho, tá? Não deve se existir. É fora da lei, tá bom? Mas, por exemplo, tia, eu posso ajudar minha mãe a lavar a louça, a guardar os pratos, a ajeitar a casa? Pode sim, deve. Isso não é trabalho infantil. Você está fazendo uma ajuda e ao mesmo tempo você está aprendendo a ser responsável, a ser organizado, certo? Tanto a mamãe pode pedir como você também pode ir até ela e ajudá-la. Isso é normal. O que não é normal é o trabalho infantil. No mundo todo, existem muitas crianças que trabalham de diferentes maneiras. Desde atividades mais simples, como a que tia falou agora, da carrocinha de mão, atividades muito mais duras, digamos assim, até escravas, por que não dizer? Correndo riscos de se cortarem, de se machucar, cortando capim, cortando macaxeira, enfim. As atividades são inúmeras. Eu não teria o número exato e não daria pra gente falar de todas elas aqui, tá? Mas lembrando que essa atividade que você faz em casa, de ajudar a mamãe, a retirar o lixo, guardar um brinquedo, ajeitar sua cama, não é trabalho infantil não, viu gente? Trabalho infantil é uma coisa bem diferente dessa realidade. O que vocês fazem é uma maneira de você ajudar a sua mãe e ao mesmo tempo você também está se engrandecendo, porque você está aprendendo a lidar com as atividades diárias de uma casa, certo? Tá. Então lembre-se dessa palavrinha, ó, ECA e ONU, tá? São 2 palavras diferentes. A ONU, no ano de 1959, decidiu então fazer uma lei esta que entrasse em vigor para o planeta Terra, digamos assim, para todos os países, nesse mesmo ano de 1959. ONU quer dizer Organizações das Nações Unidas, tá? E a nossa lei é regida pela ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. É ela que diz que nós, ou melhor, que as crianças não podem trabalhar. Elas têm o direito e o dever de estudar, brincar, ter sua casa, ter seu lar, ter seus pais por perto, os responsáveis por perto, tá, gente? Espero que vocês tenham compreendido. Diante disso, olhem só, o que é que eu posso dizer mais? Vejam, o que é que eu quero que vocês façam? Vocês irão ler o conteúdo, tá, das 2 páginas, porque só assim vocês conseguirão responder na realidade as atividades 1, 2 e 3, certo? Essa atividade está relacionada com um texto. Se vocês forem observar, vocês vão fazer uma contextualização do que está acontecendo aqui, porque aqui é uma voz, é uma troca de conversas na realidade, que o texto está promovendo no livro de vocês. E essa troca de informações está nos dando a ideia do que tia acabou de falar, tá? Para isso, vocês precisam ler o texto e, seguido a isso, vocês irão responder a atividade, certo?
Por enquanto é só. Não esqueçam de mandar atividades avaliativas, que eu sei que tem. Então, por favor, me enviem para eu poder registrar presença, registrar também a sua nota, tá, gente? Não pode esquecer, certo? Então, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula, tá bom? Um beijo bem grande.